E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje nós vamos falar das leituras que eu fiz no mês de abril e maio. Nesses meses, infelizmente, não consegui ler muita coisa, porque em abril voltaram as minhas aulas presenciais na faculdade, e o semestre é simplesmente muito corrido. Eu consegui ler bastante em junho, mas, assim, foi uma exceção, porque realmente nos outros meses impossível arrumar tempo para ler. Eu estava lendo basicamente dentro do ônibus. Então, uh, em abril eu li 2 livros e em maio eu li apenas um, né? Na realidade, eu comecei um outro ainda em maio, só que eu não finalizei ele dentro do mês, então eu não conto como leitura do mês de maio. Eu conto no mês que eu finalizei ele, tá? Então, nós vamos começar aqui o vídeo falando das leituras que eu fiz em abril, beleza? Então, o primeiro livro que eu finalizei no mês de abril foi Depois, do Stephen King. Esse livro aqui é um dos mais recentes que o autor lançou e eu li ele, levei um bom tempo para eu ler ele, considerando o tamanho, né? Eu devo ter levado aqui por volta de 2 semanas, talvez, para terminar esse livro. Ele é bem pequeno, acho que ele tem menos de 200 páginas. E ele é muito rápido de ler. Eu li devagar porque eu estava sem tempo mesmo. Mas se você é uma pessoa que não tem muita familiaridade com livros do Stephen King, quer começar por algum, ou simplesmente tem medo de terror, mas escuta o pessoal falando bastante do King e gostaria de conhecer alguma das obras dele, essa aqui seria uma das minhas recomendações para você, porque aqui não é um livro de terror realmente, ele tem elementos sobrenaturais. Aqui o nosso protagonista, ele é mais uma das crianças iluminadas do King, então ele consegue ver fantasmas, ele consegue ver pessoas mortas, só que aqui nesse livro tem uma coisa de que as pessoas mortas, elas só duram aqui no nosso mundo durante uns 2 ou 3 dias depois da morte delas, e conforme o tempo vai passando, elas vão desvanecendo e vão para algum outro lugar que ele não sabe qual. E também tem um detalhe aqui: os mortos eles não conseguem mentir. E esse é um ponto bastante importante aqui na nossa narrativa, porque em determinado momento o James ele vai se cruzar com um fantasma de um terrorista que, no caso, ele consegue se mentir. E ele começa a perseguir o James, porque ele simplesmente não desaparece depois de um tempo. E daí a história se desenvolve com o James sendo perseguido por esse fantasma. E, enfim, só que o livro não é só sobre isso. Envolve relações familiares entre a mãe dele e a ex-namorada policial dela, que era corrupta e uma pessoa não muito bacana. E daí as coisas vão avançando, vão progredindo. E é um livro muito bacana, que no final tem uma reviravolta que eu juro que eu não estava esperando. E eu ainda não sei o que pensar direito sobre esse livro, mesmo 3 meses depois de ter lido, porque eu não sei o que pensar sobre isso. Acho que quem leu o livro entende qual que é o meu sentimento, mas se você não leu, leia e depois a gente conversa sobre isso. Depois, do Stephen King, eu li Por Favor, Cuide da Mamãe, que é de uma autora coreana. É o primeiro livro de autoria coreana que eu estava lendo e eu achei bastante interessante. Aqui no caso, a autora ela decidiu trazer uma narrativa contada de uma forma um pouco diferente. Digamos que o livro ele é dividido em 3 partes, e essas 3 partes diferentes, ou melhor, 4 partes. E essas 4 partes são contadas pelo ponto de vista de personagens diferentes da história. Tá, mas sobre o que é a história? No caso, aqui na Coreia do Sul, uma senhora, um casal de idosos, eles estão indo para a capital para visitar os seus filhos, que todos eles moram lá na capital e eles moram no interior. Só que a senhora, que já é bem velhinha, ela se perde no metrô quando eles chegam lá em Seul. E é basicamente um livro dos familiares dela, dos filhos dela, procurando sobre ela. Só que não é um livro de investigação, um livro sobre a procura ali, sabe, o mistério e tal. É um livro muito mais introspectivo, dramático, e a gente vai fazer uma viagem
pela memória dos personagens, dos filhos dela, do marido dela, que eles têm em relação a ela. Eles começam a repensar, tipo, se eles realmente conheciam ela, se eles realmente se preocuparam de conhecer de verdade a mãe deles durante todo aquele tempo e a relação que eles tinham com ela. E daí nessas horas sempre bate aquele arrependimento de eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter feito isso. E, enfim, a nossa primeira parte, a gente vai acompanhar, acho que a filha mais nova dela, uma das filhas mais novas dela, nessa procura e tal. Só que essa parte ela é narrada em segunda pessoa. Então, você começa o capítulo, o livro, já dizendo, você fez isso, você fez aquilo. E isso me assustou um pouco no início, mas depois eu me acostumei completamente, sabe? E foi uma experiência muito bacana desse livro, ele me emocionou em diversos momentos. Não estava esperando me emocionar, mas assim, falou de mães em livros, aí eu já choro, tá? Esse é o meu ponto fraco. Então, é isso. Acho que vale a pena dar uma chance. É uma leitura bastante diferente e saiba que ela é lenta e bem introspectiva mesmo. É sobre a mente e o coração dos personagens, não sobre a procura pela mãe em si, embora eles estejam de fato procurando a senhora. E lá no finalzinho do mês de abril, eu dei continuidade na leitura de The Way of Kings, consegui avançar mais um pouco nessa leitura. Agora eu cheguei na página 530. Eu tô lendo por volta de 100 páginas toda vez que eu pego esse livro. E a previsão era para eu pegar ele todo mês para eu ler um pouquinho, só que não tô pegando, tô devendo aqui com essa meta para esse ano, que não era nada oficial aqui pro canal, mas uma meta pessoal, e eu estou falhando, tá? Mas, enfim, esse livro aqui ele é muito bacana, eu adoro os personagens, e sei lá, eu acho que no início, o meu personagem favorito estava sendo o Caladinho. Só que agora, quem roubou meu coração foi o Dalinar, tá? Então, continuo amando o Caladinho, adoro ele. Gosto do Adolinho, filho do Dalinar também, embora não tanto, mas gosto. Mas o meu preferido é o Dalinar, tá? Eu fico lendo esse livro, eu só fico, tipo, igual aquele meme do Pantera Negra, do ator T'Challa, tipo, por favor, deem atenção ao que esse homem diz. Deviam realmente escutar o que ele diz, tá? E no mês de maio eu só consegui começar e finalizar uma leitura, que no caso foi O Príncipe Cruel, que estava na minha meta de leitura desse ano. Então desempaquei mais um. E essa história, no caso, ela vai contar sobre o Reino das Fadas. E aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que mais uma vez não lembro o nome, como sempre, né? Gente, eu fechei o livro e esqueci o nome dos personagens. Enfim, a nossa protagonista, ela é humana. E ela foi levada para o Reino das Fadas quando ela era criança ainda, uns 6, 8 anos. Depois do padrasto dela, né, agora que cuida delas no Reino das Fadas, ir pro mundo dos humanos, matar a mãe e o pai delas na frente delas e meio que raptar elas. E daí elas meio que viveram o resto da vida delas lá. Então elas já são completamente adaptadas nessa realidade diferente das fadas. E elas sofrem muito bullying lá. Muito bullying mesmo, porque os feéricos, eles se acham muito superiores aos seres humanos. O que de fato eles são, em muitos sentidos. Mas o bullying lá é muito pesado mesmo. Só que a nossa protagonista, ela não é como as outras mocinhas dos livros de fantasia, o YA que a gente está acostumado, sabe? Ela não é boazinha e ela quer fazer as coisas pelo bem e tem uma moral muito forte e tal. Não! Ela cresceu no meio de um povo muito ruim, porque os feéricos, eles são muito ardilosos. Ruins mesmo, sabe? Eles são sádicos, um bando de psicopata. E ela cresceu ali no meio. E ela é tão ruim quanto, sabe? Ela faz certas coisas ali que você, enquanto tá lendo, você fica tipo, não, cara, o que você tá fazendo? Mas daí você pensa, ela cresceu ali, é claro que ela vai, sabe, fazer esse tipo de coisa. Ela não foi criada no meio dos humanos, ela não tem necessariamente os nossos valores.
Então, sabe, ela vai passar por cima de pessoas, ela vai machucar pessoas e ela não vai se importar com isso. E isso me surpreendeu bastante, eu estranhei bastante durante a leitura. E eu admito que eu ainda estranho um pouco, mas não é necessariamente ruim. Só que pra mim, esse livro, assim, nenhum dos personagens é muito cativante. Nenhum deles me pegou, me fez, assim, ter um super interesse por eles, sabe? Eu não tava me importando muito com nenhum dos personagens. Por incrível que pareça, o personagem que eu tava gostando bastante era o assassino dos pais da protagonista, que no caso era o Madoc. E ele, sim, era bastante legal, tá? Mas assim, a protagonista, o príncipezinho malvado lá, que é o príncipe cruel, sabe? Meio que. Mas assim, eu meio que curti a história, não foi tipo fracasso, tá? Acho que eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia pra esse livro. Então a nota tá boa. E eu vou seguir lendo a série, inclusive pretendo terminar ela ainda esse ano. Mas assim, não foi um livro tipo super uau, pensei que ia ser que eu ia me apegar mais aos personagens e não foi o que aconteceu. Mas pode ser que você se apegue bastante e tem esse diferencial, que a protagonista ela não é uma mocinha com princípios super fortes, igual todas as outras que a gente assiste, até, sei lá, a Celina de Trono de Vidro, ela é uma assassina e tal, só que ela tem os seus princípios. Você espera, você sabe mais ou menos o que esperar da personagem. E aqui, a protagonista de O Príncipe Cruel, ela vai te surpreender às vezes com as atitudes dela. Eu curti. Então, pessoal, basicamente foi isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essas foram as leituras que eu fiz nesse mês, nesses 2 meses, né? Geralmente eu estava fazendo um vídeo por mês só que como eu não li basicamente nada nesse meio tempo, então não faria sentido eu fazer um vídeo para falar de 2 leituras e outro vídeo para falar de uma. Então resolvi trazer aqui esse compilado e, enfim, é isso. Daqui a pouco tô voltando para atualizar vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de junho e julho. E no mês de junho eu li bastante, tá? Então fiquem aí esperando. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Também tem vídeo de book haul chegando aí, porque eu comprei bastante livro nesses últimos meses. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já fica aí atento. Deixa um like para me incentivar a continuar gravando vídeo, porque não tá fácil arrumar tempo. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo também. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!